Homenagem a Évariste Galois. Atrevo-me a adotar certo grau de liberdade no uso das palavras, a fim de situar nosso homenageado em um contexto bastante universal. Particularidades sobre sua pessoa e conceitos por ele definidos ou inspirados serão discutidos durante este nosso encontro por pessoas muito mais habilitadas do que eu. Évariste Galois certamente pode ser considerado um personagem da mitologia matemática. O Aedo da história da ciência, cantando e tocando a lira, pode incluir sua vida na Clea Andron, na glória dos heróis, também denominada grandes feitos dos homens. Tal inclusão é paradoxalmente... Eu vou ler por aqui, desculpe, fica mais fácil. Tal inclusão é paradoxalmente boa e má, pois Clea, rumor, fama, glória, admite em sua natureza ambígua o que é verdadeiro e o que é falso sobre os fatos de sua vida, tornando-o um herói épico. A glória, ó musa, celebra do Regina Burgense Galois, parafraseando a primeira sentença da Ilíada. Poder-se-ia considerar que tal invocação é dirigida a Clio, musa da história, o que seria razoável. Todavia, tratando-se da vida de Galois, quem parece ter ouvido a invocação não é outra senão sua irmã, Melpomene, musa da tragédia. Um fato notável é que Bourg-la-Reine, a cidade natal de nosso herói, chamava-se Bourg-l'Égalité, na ocasião de seu nascimento. Do amante da rainha das ciências é precisamente esta igualdade conosco que desejo destacar, pois homenagear Galois por sua humanidade é, em última instância, homenagear a todos nós. O anseio por determinar as estruturas e padrões nos fatos e indivíduos da história é louvável. Todavia, pode incorrer no erro de olharmos para os homens do passado como objetos e esquecermos-nos do principal, o fato de serem homens. Galois foi e ainda é um homem, um jovem homem, certamente andros, no sentido de masculino, mas muito mais importante, ele foi um homem no sentido de anthropos, um ser humano. Não devemos considerar Galois um homem de seu tempo, pois ele é um homem do tempo passado e do tempo futuro, ademais do nosso próprio tempo. Galois é um homem para todos os tempos. Deste modo, me pergunto qual seria o resultado da inversão da equação. Qual é o meu julgamento sobre a pessoa de Galois? Isto é, que resposta teria a pergunta qual é o julgamento de Galois sobre a minha pessoa? Como eu não tenho a resposta, não posso dizer que o conheço plenamente. Galois é um ser humano como todos nós, com paixões, virtudes, defeitos, todos estes predicados dos quais comunga a fraternidade da humanidade. Destes, destaca-se o fato de sermos seres que esquecem. Nós esquecemos. E pior, esquecemos do mais importante, das questões primeiras e últimas. Somente aqueles que procuram o conhecimento esquecido, que por definição não deveria ser procurado, podem ter noção das misérias de sua própria época e de todas as épocas. Donde nossa modesta homenagem é um intento contra nosso esquecimento. A vida de Galois não pode ser esquecida. Ironicamente, só tenho certeza de que Galois nasceu, viveu e morreu. E em sua vida amou seus ideais, amou a ciência e, quiçá, amou uma misteriosa mulher. Galois morreu por amor? Caiu em uma cilada? Entregou-se ao martírio? Não ouso responder. Galois atingiu a glória eterna. Em um universo em que se eternaliza o indivíduo quando um ou mais teoremas recebem o seu nome, o que dizer de alguém cujo nome designa não uma, mas diversas teorias? Mesmo dividindo a mortalidade com o resto da humanidade, este grande defeito aos olhos dos deuses foi superado, pois utilizou do potencial da eternidade que trazemos em nosso ser. Sua fama responde à pergunta compartilhada com Aquiles: Mãe, que me dotaste de uma vida tão curta, não devia o Olimpo cumular-me de honras? Nós não estamos compondo o Olimpo, mas estamos tentando honrá-lo. Quando penso no jovem francês Évariste Galois, não consigo deixar de pensar no jovem brasileiro Álvares de Azevedo, cujo nome leva a cátedra número 2 da Academia Brasileira de Letras. Isto se dá pelas coincidências e semelhantes dessemelhanças observadas em suas vidas. Das coincidências, ambos morreram com a idade de 20 anos.
Ambos são gênios de seus respectivos domínios. Ambos tiveram uma presença feminina enigmática em suas vidas. Ambos morreram por infecção gástrica. Ambos estão eternalizados pelos deuses. Das semelhantes dessemelhanças, Álvares de Azevedo nasceu no ano em que Galois morreu. A morte de Azevedo foi acelerada pela queda de um cavalo. A morte de Galois foi acelerada pelo coice de um cavalheiro. Galois nasceu no Império de Napoleão. Álvares de Azevedo nasceu no Império que, de certo modo, Napoleão ajudou a construir. Galois respirava o sonho da República. As repúblicas de estudantes fizeram com que Azevedo tivesse dificuldades para respirar. Galois morreu na capital francesa. Álvares de Azevedo morreu na capital que ansiava em ser a Paris tropical. Certamente, dos livros que sempre fiz planos de escrever e nunca escrevi, minha obra predileta consiste em um diálogo, no além, entre Galois e Álvares de Azevedo. Sobre o que conversariam estes dois vintaneiros? Algo de muito interessante, imagino. Sobre Álvares de Azevedo escreveu nosso grande Machado de Assis. Era frequentemente difuso e confuso, faltava-lhe precisão e concisão. Tinha os defeitos próprios das estreias, mesmo brilhantes como eram as dele. Em tão curta idade deixou documentos valiosíssimos de um talento robusto e de uma imaginação vigorosa. Avalia-se por aí o que viria a ser quando tivesse desenvolvido todos os seus recursos. Era realmente um grande talento, só lhe faltou o tempo. Era daqueles que o berço vota a imortalidade. Compare-se a idade com que morreu aos trabalhos que deixou, e vê-se-á que seiva poderosa não existia naquela organização rara. Tinha os defeitos, as incertezas, os desvios próprios de um talento novo, que não podia conter-se, nem buscava definir-se. Se tais palavras se aplicam a Álvares de Azevedo, por que parecem tratar-se de Galois? Talvez porque é somente o que pode ser dito por um gênio maduro sobre um gênio cuja vida foi prematuramente ceifada. Semelhante inferência fez Hermann Weyl sobre o chamado Testamento Matemático de Galois. Esta carta, se julgada pela novidade e profundidade das ideias que contém, é talvez o mais substancial escrito em toda a literatura da humanidade. Simeon Poisson, por outro lado, esquecendo-se talvez da idade de Évariste, afirmou sobre o seu trabalho: seu argumento não é nem suficientemente claro, nem suficientemente desenvolvido para nos permitir julgar seu rigor. Faltou ao texto de Galois a advertência do autor da Lira dos 20 anos sobre sua obra. São os primeiros cantos de um pobre poeta. Desculpai-os. As primeiras vozes do sabiá não têm a doçura dos seus cânticos de amor. É uma lira, mas sem cordas, uma primavera, mas sem flores, uma coroa de folhas, mas sem viço. Também me parece bastante adequada a Galois as palavras proféticas do poeta moribundo Álvares de Azevedo sobre sua própria morte. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã, eu perdeira chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Das sentenças atribuídas a Galois, a mais chocante e a única que cito aqui é aquela que exibe como carregou sua própria cruz. Não chore, Alfred. Eu preciso de toda a minha coragem para morrer aos 20 anos. Como afirma Clarice Lispector, a cruz de um homem é esquecer-se de sua própria dor. É nesse esquecer-se de sua própria dor que acontece então o fato mais essencialmente humano, aquele que faz de um homem a humanidade. A dor própria adquire uma vastidão em que os outros todos cabem e onde se abrigam. São compreendidos pelo que há de amor na renúncia da própria dor. Os quase mortos se levantam. Que nessa nossa jornada os quase mortos se levantem ante o exemplo de Évariste Galois, que nasceu, viveu, morreu e atingiu a imortalidade. Boa jornada a todos, muito obrigado.